A missão que o Senhor tem confiado em suas mãos, de conduzir o rebanho, de instruí-lo, Senhor, na sua palavra, de ensiná-lo segundo os princípios do Senhor e da sua palavra. Nós o abençoamos hoje como igreja, Pai, para que o Senhor possa usá-lo de uma maneira poderosa, debaixo da unção do Teu Espírito Santo. A Tua palavra, Senhor, seja a palavra que não volta vazia, que cumpra o Seu propósito na vida de cada um dos Teus filhos e filhas que aqui já estão. Eu te agradeço, Senhor, por todos que já chegaram e, no mesmo tempo, oramos e intercedemos por aqueles que estão a caminho. Traga todos em segurança e faz dessa uma noite, Senhor, uma noite abençoada em Tuas mãos, em Tua presença, em nome de Jesus. Mais uma vez, dê um aplauso ao Senhor. A graça e paz, igreja. Como eu sou assembleano, é a paz do Senhor. Pode ser a paz de Deus também, mas o importante é que tenhamos a paz. O Nivaldo, o apóstolo Nivaldo, é um grande amigo, conheci ele na faculdade. Ele tem sido um pai espiritual para nós lá também. Nós temos implantado o discipulado em nossa igreja e ele tem sido o nosso grande orientador lá. E eu estou feliz em conhecer esse povo que a gente acompanha pela internet e que eu já sinto que é parte da minha família. Então eu mando uma saudação da nossa igreja, Assembleia de Deus Ministério Gerando Missões, porque tem esse nome. Quando eu conheci aquela moça bonita ali, eu pedi para Deus uma mulher que fosse como eu. Uma mulher de oração, pregadora. E quando Deus nos uniu, eu assembleano, ela era uma missionária, tinha feito missões na Bahia, ficou um ano fazendo missões lá, e ela teve uma experiência com Deus. Ela queria conhecer o além, queria conhecer aquilo que a Bíblia fala sobre o estado intermediário, sobre o inferno, o céu, essas coisas existem mesmo? Então, ela fez um propósito com Deus de 40 dias de jejum e oração, e em um acidente de carro ela teve essa experiência de conhecer, de ver esse lugar, né? Então, Deus nos uniu, ela é missionária, ela tem um testemunho forte, eu chamo ela de a minha noiva cadáver, né? Uma mulher que morreu e ressuscitou. Mas é uma bênção, está me acompanhando aqui, meu filho primogênito também, o Felipe, está ali, o evangelista Felipe, Eliane, minha nora, e tem uma netinha ali, está sendo gerada, né, no ventre dela. Que Deus abençoe a todos e que possamos nos alegrar hoje. A semana o apóstolo me convidou para pregar aqui e ele falou que tem um tema. Nós estamos orando, a igreja Ibaú está orando por conquistas. Quem gosta de conquista aqui? Eu também gosto. Vamos ler um texto, então, que está no primeiro livro da Bíblia, no capítulo 26 de Gênesis. Eu quero falar um pouco nessa noite sobre os processos da conquista. Conquistar as coisas não é fácil. Não se obtém conquistas sem processos, sem desafios. Pessoas que não são desafiadas, pessoas que não passam por processos, elas não conquistam nada. Eu creio que Deus te chamou aqui hoje, nessa semana, porque Ele quer colocar desafios na sua vida, processos. Talvez você está passando por processos e você não está entendendo. Mas nesse processo, Deus quer te dar conquista. Você recebe nessa noite? Vamos ler então o capítulo 26 de Gênesis e o versículo de número 12 em diante. Diz assim, 26 de Gênesis, versículo 12. E semeou Isaque naquela mesma terra e colheu, naquele mesmo ano, 100 medidas, porque o Senhor o abençoara. E engrandeceu-se o varão, e ia-se engrandecendo até que se tornou muito grande. E tinha possessão de ovelhas, possessão de vacas,
e muita gente de serviço, de maneira que os filisteus o invejavam. O versículo 15 vai dizer: e todos os poços que os servos de seu pai tinham cavado, nos dias de Abraão, seu pai, os filisteus entulharam e encheram de terra. Disse também Abimeleque a Isaque: aparta-te de nós, porque muito mais poderoso te tens feito do que nós. Então Isaque foi-se dali e fez o seu assento no vale de Gerar, e habitou lá. E tornou Isaque e cavou os poços de água que cavaram nos dias de Abraão, seu pai, que os filisteus taparam depois da morte de Abraão, e chamou-os pelos nomes que os chamara seu pai. Cavaram, pois, os servos de Isaque naquele vale, e acharam ali um poço de águas vivas. E os pastores de Gerar porfiaram com os pastores de Isaque, dizendo: esta água é nossa. Por isso chamou o nome daquele poço de Ezeque, porque contenderam com ele. Então cavaram outro poço, e também porfiaram sobre ele, por isso chamou o nome Sitna. E partiu dali e cavou outro poço, e não porfiaram sobre ele, por isso chamou o seu nome de Reobote. E disse: porque agora nos alargou o Senhor, e crescemos nesta terra. Depois subiu dali a Berseba, e apareceu-lhe o Senhor naquela mesma noite e disse: eu sou o Deus de Abraão teu pai, não temas, porque eu sou contigo, e abençoar-te-ei, e multiplicarei a tua semente, por amor de Abraão, meu servo. Então edificou ali um altar, invocou o nome do Senhor, e armou ali a sua tenda, e os servos de Isaque cavaram ali um poço. Bem, pode se sentar, igreja. Gostaria de falar um pouco aqui, um tema sobre os processos da conquista. Como já falei no começo, a gente não conquista nada de graça. Conquista tem processos. Sonhos, eles determinam aquilo que você quer. Todo o sonho, quando a gente quer alguma coisa, quando você deseja algo, quando você tem vontade de ter alguma coisa, isso é determinado pelos seus sonhos. Ações, elas determinam o que você conquista. Então, quando você sonha, o seu sonho vai produzir vontades, desejos em você. Mas a conquista, ela é fruto das ações e das atitudes que você vai tomar. Tem muita gente sonhando dentro da igreja. Muita gente sonhando em se levantar, aqui talvez nessa noite, ser levantada como um grande líder espiritual. Você se espelha no ministério dos apóstolos aqui, dos líderes desta igreja. Mas sonhar não basta. Sonhar muitas vezes só produz vontade, não concretiza. Agora as tuas ações, as tuas atitudes, aquilo que você concretiza, aquilo que você externa, isso vai determinar as suas conquistas. Eu posso ouvir um amém nessa noite? Então não adianta sonhar, você tem que ter atitudes, você tem que se movimentar, você tem que tomar decisões e colocar em prática essas decisões, porque você só vai tomar posse da conquista quando você age, quando você toma uma atitude. Quando a gente olha para Isaque, a gente lembra, no primeiro momento, de Isaque como filho da promessa. Se alguém perguntar para você na rua, na faculdade, no trabalho, qual seria o título, qual seria o nome, qual seria uma identificação de Isaque? O filho da promessa. Nós observamos, e a Bíblia fala que ele é o filho da promessa. Só que o texto que nós lemos hoje está mostrando ele conquistando. Só que se nós analisarmos a história, o
caminho que ele percorreu, nós vamos aprender que Isaac, antes de ser um conquistador, ele era alguém acomodado. E como que essa acomodação, ela fez parte da vida de Isaac? Eu lendo o texto, estudando a vida dele, eu percebi que o primeiro problema que veio sobre a vida dele, que produziu esse comportamento cômodo, e aquele que é cômodo, aquela que é cômoda, que vive no comodismo, não conquista nada. Eu cheguei na porta dessa igreja e vi que é uma igreja ativa, uma igreja que trabalha. Por isso que é uma igreja que conquista. Se você ficar parado, você não vai conquistar nada. Se você ficar acomodado e acomodada, não vai ter conquista na sua vida. A conquista, ela não depende só de Deus, depende de você também. Deus quer te dar grandes coisas nesta terra, amém? Espirituais e materiais, você recebe nessa noite? Mas você é uma peça importante para que a conquista ela seja uma realidade na sua vida. Quando a gente olha para ele, o que transformou Isaac em um rapaz, um homem acomodado? Foi o protecionismo da mãe dele. O texto vai dizer na Bíblia, no livro de Gênesis capítulo 24, que ele tinha um irmão mais velho chamado Ismael. E Ismael, ele agora ria de Isaac. Então a mãe de Isaac, ela toma uma atitude, Sara, ela chama o pai de Isaac, Abraão, e manda com que ele despeça a mãe de Ismael e Isaac. Olha, ele está perturbando meu filho, esse menino aí que nasceu da minha escrava, ele está trazendo problemas para o meu filho e eu não quero mais. Então, o protecionismo da mãe de Isaac fez com que ele fosse criado em uma bolha de comodismo. E Deus nessa noite te chamou aqui para não ser uma pessoa acomodada, mas uma pessoa conquistadora. Se Deus colocou este propósito no coração do apóstolo Nivaldo, é porque Deus tem conquistas para esta igreja, tem conquistas para a sua vida, tem conquista para o teu lar, para o teu ministério, amém? Você recebe nessa noite? Então, Deus, quando nós olhamos na Bíblia, Deus ele é protetor. Alguns adjetivos, alguns títulos que mostram a proteção de Deus é que Deus é rocha, Deus é escudo, Deus é fortaleza, Deus é varão de guerra. Mas Deus não é protecionista. Esse protecionismo da mãe dele fez com que ele fosse, num primeiro momento, no começo da vida dele, alguém acomodado. O estudo do IBGE de 2013 mostrou, 2013, há 6 anos atrás, que no Brasil, 17 milhões de jovens estão acomodados. Não trabalham, não estudam e não vão procurar trabalhos também. Esse estudo mostrou que o fator principal desse comodismo é a família. A família, ela não tem, no Brasil, e é um número muito grande, 17 milhões de jovens que estão tranquilos dentro de casa. Eu, no meu tempo, já conversei com o apóstolo, a gente, com 11, 12 anos, a gente estava aí trabalhando, ia vender sorvete. Deus quer levantar uma geração de guerreiros e de guerreiras aqui, conquistadores. Ele chama nessa noite para você largar desse comodismo. E quando Deus ele quer tirar o comodismo da nossa vida, Ele vai nos levar a passar por processos. E talvez você está passando por processos nessa noite. Esses jovens que o IBGE fez esse estudo, eles perceberam que o brasileiro, o jovem brasileiro é um jovem muito ligado à família. E por causa desse protecionismo da família brasileira, muitos jovens estão casando tarde demais. Muitos jovens estão demorando para escolher a sua profissão.
Quando eu olho para Isaac, até brinquei com a pastora Elaine, eu acho que Isaac era brasileiro. Por quê? Isaac está com 40 anos na casa do pai dele, solteirão ainda. O pai dele teve que arrumar uma namorada para ele, um camarada de 40 anos. O pastor Nivaldo disse que está com 26, 29, já casou já. O cara quarentão, sendo sustentado pelo pai de quase 100 anos de idade. Abraão já estava idoso e ele sendo sustentado pelo pai. Se vocês observarem a vida de Isaac, quando o servo de Abraão traz Rebeca para ele, foi Rebeca que tomou a iniciativa de beijar ele, de namorar com ele. Então era um cara acomodado. Enquanto Isaac era uma pessoa acomodada, que vivia no protecionismo da sua família, ele vivia das conquistas do pai dele. Deus, Ele quer escrever uma história com você de conquistas. Alguns cristãos aqui hoje estão, talvez aqui nessa igreja, em algumas igrejas do Brasil, estão como a mãe daquele menino do seriado Todo Mundo Odeia o Chris. Já viu o que ela fala? O meu marido tem 2 empregos. Se garante no pai. O apóstolo tem unção. A apóstola tem unção. E a sua unção? E o seu particular com Deus? E as suas experiências com Deus? E as suas conquistas? Deus quer tirar você do comodismo nessa noite. Quer tirar desse protecionismo cultural, familiar, dessa bolha que você foi criado, criada. E para isso ele vai usar processo. Ele é um pacifista, Isaac é um pacifista. Nós temos que ser pacíficos, pacificadores, temos que ser sim. Mas não pacifistas. Presta atenção, a Bíblia diz no capítulo 25 de Gênesis, que Deus agora manda pegar Isaac e levar para sacrificar na região de Moriá. Eu fiquei assustado, porque o pai dele monta um altar, amarra ele, coloca a lenha em cima dele para queimar ele, porque Deus chamou Abraão: pega o teu filho que você tem e sacrifica ele para mim. Abraão fez todo o ritual para sacrificar Isaac. Isaac está lá tranquilo, no pacifismo dele. Tranquilo. Eu quero ver. Eu falei, misericórdia. Eu estava conversando com a pastora Elaine. Falei, pastor, imagina o seu pai te amarrando, pegando uma faca para te sacrificar. O que você fazia, igreja? Eu dava um pulo, começava a gritar. Então ele era muito tranquilo. No meu tempo tinha um personagem de um desenho que ele vivia dizendo assim, quando ele se dava mal: ó dia, ó vida, ó tristeza. E se a gente tiver esse sentimento, se a gente ter essa postura, nós não vamos conquistar nada. Deus é Deus de vivos. Deus é Deus de pessoas ativas, de pessoas proativas, de pessoas dinâmicas. E se está faltando isso na tua vida, levanta a tua mão nessa noite que eu quero profetizar sobre a tua vida. Aleluia, uma unção de conquistas. Você vai começar a conquistar. A partir desta semana você vai conquistar no mundo espiritual e no mundo material todas as bênçãos que Deus tem para a tua vida, para a tua casa, para o teu lar. Em nome de Jesus. Você recebe nessa noite? Então ele começa dessa maneira. É um camarada acomodado, vive no protecionismo e ele é pacifista, tranquilão. Eu sei que Isaac viveu há 4.000 anos atrás ou mais. E se eu tentar adaptar a vida dele para a nossa, eu posso cometer aquilo que a gente chama na teologia de anacronismo. Você tentar viver como Moisés viveu, não dá. É um tempo diferente. Não dá para você se vestir como Jesus se vestia. É uma outra cultura, é uma outra época. Mas eu peço permissão para a gente poder falar isso aqui. Não é um anacronismo, é só para você entender um pouco Isaac. Eu acho que Isaac era meio hippie. O camarada ficava nos campos. O meu pai está aí, Abraão está aí. Ele estava acostumado a ver anjo conversando com o pai dele. O próprio Deus
que é chamado de teofania na teologia. Teo é Deus e fanos é forma. Deus tomava forma humana, forma de anjo, e trocava umas ideias com Abraão. Ele estava acostumado a ver milagre. Muitas vezes a gente vê milagres acontecendo na vida da liderança da igreja. A gente vê a liderança conquistando irmãos de outras denominações, e a gente não conquista por quê? Por causa do comodismo, por causa desse pacifismo. Seja pacífico, pacífica, pregue o amor, pregue a paz, mas saiba de uma coisa: Deus, Ele abre portas para aqueles que estão atentos, para aqueles que estão dispostos a passar pelo processo que Deus tem. Se tem pessoas aqui hoje que não conquistaram, quem veio conquistar aqui hoje? Você já conquistou algumas coisas dessa igreja? Tem mais para conquistar ou não? Então, talvez você precise passar por alguns processos, como Isaac passou, para que você seja um conquistador, uma conquistadora. Então, nessa noite, eu quero trazer aqui um primeiro processo que Deus fez, que Deus trouxe, que Deus produziu para tirar Isaac daquele comodismo. O primeiro processo foi o processo da identidade. Como eu falei aqui, ele teve que passar por processos para ser um autêntico conquistador. Se existem autênticos conquistadores, existem conquistadores falsos, mentirosos. Deus quer produzir na minha e na tua vida conquistas reais, conquistas palpáveis, concretas, e não de mentiras. Tem muita gente conquistando aí, mas não é aquilo que Deus tem dado, é o que o mundo tem dado, é que o diabo tem dado. São conquistas que esfarelam, que não tem fundamento. Mas a conquista que Deus dá, as bênçãos do Senhor, elas são perenes. Aleluia, elas têm fundamentos. Elas trazem para a nossa vida alegria. Não só nós desfrutamos, mas as pessoas que estão conosco também, elas desfrutam das conquistas que Deus nos dá. Então Deus, para que nós possamos ser conquistadores, Deus, Ele nos leva a passar por processos. E o primeiro processo que Isaac passa aqui é o processo da identidade. O camarada estava acostumado a viver na sombra do papai, via anjos, via o sobrenatural, a riqueza de Abraão, ele via, ele participava de tudo isso. Mas chegou um momento, no capítulo 25, que Abraão morre. Quando eu estava estudando um pouco sobre o casamento de Isaac, Sara já estava morta. Abraão estava doidinho para casar de novo. Ele só casou quando ele conseguiu casar Isaac. Deixa eu casar esse menino primeiro, depois eu vou casar. Ele casou com outra mulher, ele estava vivo e casou com outra mulher. Mas primeiro ele teve que arrumar a situação de Isaac. A identidade de Isaac era firmada na identidade do pai dele. Se naquela época tivesse o RG, talvez se você pedisse o RG, Isaac, dá o seu RG, ele estava escrito Abraão, servo do Deus Altíssimo. Ele vivia na sombra do pai. O texto que nós lemos diz que ele vai para um lugar chamado Gerar, e lá ele tem o primeiro encontro dele com Deus. Ele viu o pai dele tendo encontro com Deus em vários momentos, mas agora Deus permite uma fome naquela região e leva ele em Gerar para ter um encontro. Então Deus começa, nesse encontro, Deus começa a dar uma identidade para ele. O primeiro processo para a gente conquistar é receber uma identidade de Deus. Ele vivia acomodado e Deus agora prepara um processo para ele. Olha, tudo que ele tinha, os bens dele, os poços, os servos que ele tinha, eram heranças que Abraão lhe deixara. Nós lemos o texto aí, a Bíblia vai dizer que ele produziu, ele colheu 100 vezes. Mas se você analisar, se você olhar bem o texto, você vai perceber que era tudo aquilo que Abraão tinha deixado para ele, os servos de Abraão que estava plantando. Era tudo aquilo que o pai dele já tinha deixado.
Ele colheu aquilo que o pai dele tinha deixado para ele. Aquilo que o pai dele tinha esquematizado, tinha planejado. Então Deus agora, para que ele pudesse ser um conquistador, Deus agora leva ele para esse processo. Eu preciso dar uma identidade para ele. Tem pessoas na Bíblia que elas não querem ter identidade com Deus. Elas não querem passar pelo processo da identidade. É o caso de Ló. Mas a gente vê na Bíblia pessoas que Deus fala: eu não vou dar identidade para essas pessoas. Mas elas insistem e Deus muda a história delas. Deus dá uma identidade para elas. É o caso de Jacó. O filho de Isaac era chamado de suplantador, aquele que tira. Mas quando ele lutou com um anjo, teve um encontro com Deus. A Bíblia diz que aquele nome que ele tinha era uma pessoa sem valor algum. Ele agora começa a ser chamado de Israel, príncipe. Ele conquista um nome, ele conquista uma posição, ele conquista respeito. E é o que Deus tem para nós nessa noite. Passe pelo processo. Eu não sei, você chegou aqui nesta noite e talvez você está na identidade de alguém. Está na identidade do líder da célula. O meu líder na célula é uma bênção. O meu pastor é uma bênção. E você? E a sua identidade? Como que as pessoas te conhecem aí? Como um acomodado? Como alguém protegido? Ou como alguém que conquista? Como alguém que olha para os desafios e diz: vai ser meu, eu vou tomar posse. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia vai dizer que agora Deus começa a trabalhar nessa primeira falha no caráter dele. Ele não tinha uma identidade, tudo era o pai dele. É bom a gente preservar o que os nossos pais fizeram por nós. É bom preservar o que os pastores estão fazendo por nós. Mas o novo não exclui o velho. Ele fez uma coisa boa, ele cavou os poços, colocou o mesmo nome que o pai dele tinha colocado, porque eram os poços do pai dele. Mas Deus agora começa a chamar ele para ter um sobrenatural, para ter uma identidade. Sem identidade não tem conquistas. Não podemos viver nas conquistas dos outros. A minha mãe conquistou, o meu pai conquistou, o meu líder conquistou, o meu pastor conquistou. Não, você tem que ser um conquistador. E nessa noite Deus coloca uma identidade na tua vida. O segundo processo que eu vejo aqui na história de Isaac é o processo da oposição. E nós estamos vivendo uma geração, Livaldo, que ela não quer sofrer oposição. Uma geração que não quer ser confrontada. Mas Deus agora dá uma identidade para ele através do processo. Você pode ver que agora nos versículos 18, 19, 20, ele agora começa a cavar poços. E ele não coloca mais os poços o nome que o pai dele tinha colocado. Ele começa a colocar nomes diferentes. Ele quebra a cara sim, mas ele vai tentando, e vai mudando, e vai colocando. Ele não desiste. E quando ele cavava poços, a Bíblia vai dizer, o texto que nós lemos, vai dizer que os inimigos, pessoas invejosas, pessoas que quando olhavam para Isaac, via que ele tinha um diferencial de Deus. Essas pessoas começaram a se levantar. Essas pessoas começaram a criar oposições contra as conquistas de Isaac. Quem quer conquistar nessa noite? Quem quer conquistar? Mas saiba, fica com a mão para cima em nome de Jesus. Você quer conquistar? Então se acostume com a oposição. Oposição é treinamento de Deus para a tua vida. Você recebe nessa noite? Lá no teu serviço vai ter oposição. Na faculdade vai ter oposição. Mas saiba de uma coisa, oposições são desafios, são treinamentos, são processos que Deus permite na nossa vida para a gente poder ser conquistador, conquistadora. Essa oposição, esse projeto que você tem, de ser um líder espiritual, de ser um comerciante, de ser um profissional, de ser um médico, de ser um advogado, de ser um escritor, uma escritora, eu não sei qual é.
ou o que é aquilo que você quer conquistar, conte com a oposição. Jesus passou por oposições. E por que Deus vai te poupar da oposição? A oposição vai valorizar a conquista no final. Porque a nossa geração, quando sofre oposição, quando as portas se fecham, ela desanima. Ela desiste. E esse segundo processo aqui é o processo que Deus ele exige, é o processo que Deus leva para levantar conquistadores. O processo da oposição. Agora ele tinha uma nova identidade, porque ele passou pelo processo da identidade. Ele já não cavava mais poço e colocava o nome do pai, ele colocava o nome que ele queria. Porque era ele que estava produzindo, Abraão estava morto, agora a história era com ele. Agora Deus tinha chamado ele já tinha tido um encontro com Deus. Ele já tinha tido uma revelação melhor de Deus. Agora, Isaac e os seus servos não mais dependiam do seu pai, do pai Abraão. Se você olhar no texto, não são mais os servos de Abraão que cavam poços. O texto vai dizer que são servos de Isaac, porque ele entendeu, eu preciso criar uma identidade. E a partir disso, ele conseguiu, ele descobriu, ele cavou um poço de águas vivas. Ele teve a experiência que o pai dele teve, porque ele focou, ele projetou, ele insistiu, aleluia, em fazer com as próprias mãos, em fazer aquilo que estava no coração dele. Ele respeitou o pai dele sim, mas agora é a vez dele caminhar, é a vez dele conquistar. E a Bíblia diz que ele consegue. Então Deus, ele permite que pastores de Gerar. Oposição é permissão de Deus. Quando Deus está permitindo que pessoas se levantem para desdenhar de nós, de você, de mim, aleluia, não é porque Deus é ruim não, é porque Ele quer fazer você crescer. Ele quer valorizar ainda mais a conquista que Ele tem para a sua vida. Então Abraão agora estava morto. Ninguém mais respeitava Isaac. O capítulo 21 de Gênesis mostra que esses mesmos homens que agora estavam oprimindo Isaac, fizeram uma aliança com Abraão. Abimeleque, a aliança que ele faz no capítulo 21, ele vai dizer o seguinte: olha, eu vou fazer um pacto contigo aqui, Abraão, para ninguém mexer com você, eu não vou mexer com seus filhos, nem os nossos netos, pode ficar tranquilo na terra. Foi Abraão fechar os olhos, eles rasgaram um contrato, falaram, vamos fazer do nosso jeito, começaram a oprimir. Tudo que Isaac estava tentando conquistar, eles iam lá e entulhavam. O texto vai dizer, a palavra que nós lemos vai dizer, que o primeiro poço que Isaac cava, ele coloca o nome de Ezeque, contenda. Mas essa palavra no original, na língua hebraica, ela significa querela. E lá em Minas Gerais, a gente chama de quirela. Quem é mineiro aí? Tem mineiro? Tem? Quirela, né? Já viu? Aí a gente pega aquelas quirelas e joga para as galinhas, né? Elas começam a brigar, né? Quirela de milho. Quando ele viu que estava tendo briga, ele tentou conquistar aquele poço. Mas quando ele viu que estava tendo briga, ele chamou de quirela. Eu não quero essa quirela, porque Deus tem outras coisas para mim. Ele não deu ouvidos à oposição. O texto vai dizer no versículo 21, que agora ele cava um outro poço, e os filisteus voltaram a dar problemas para Isaac. Você já viu que na sua vida é uma constante isso? Hoje você venceu, está tranquilo, amanhã vem uma outra oposição. Quem está passando por isso? Só eu que passo? Você fala, mas de novo, acabei de sair de uma oposição, acabei de sair de uma luta, e está chegando outra. Essa luta é porque Deus quer realizar conquistas sobrenaturais sobre a tua vida, em nome de Jesus. Aleluia. Eu não estou vendo Isaac chorar por causa da oposição. Deus está construindo um caráter novo nele. Deus está construindo uma história nova. Eu converso com o apóstolo Nivaldo, porque é referência. Eu estou com 6 anos de ministério e já está na frente. E quem vê ele com o ministério agora fala, já caiu tudo do céu. Não caiu nada não, teve lutas aqui, teve choro, teve suor. Eu converso com ele. Às vezes eu pensando em desistir, eu falo, mas peraí, ele passou pelo que eu passei, ele está
20 anos na minha frente. Eu também vou chegar lá em nome de Jesus. Você também vai chegar lá em nome de Jesus? Quantos opositores já se levantaram para tentar barrar, para tentar? Não se acostume com os opositores. Mas saiba o seguinte, que eles são ferramentas. Oposições é um treinamento que Deus ele permite na vida do filho e da filha dele. Porque a conquista vai ter sabor. Aleluia. A Bíblia diz que ele cava um outro poço. Os filisteus voltam lá e entulham o poço dele, o poço que ele cavou. O texto em hebraico indica que a oposição não era apenas humana. O Ezeque lá, o poço da Quirela. Vocês nunca... Quem já criou galinha aqui? Quem já criou? Já? Eu tinha uma galinha, minha mãe trouxe umas galinhas e... Você joga o pão lá, joga o milho, aquela brigada toda. Você está vendo que está brigando? Deixa lá. Deus tem outras coisas para você. Ele foi e cavou outro poço. E esse outro poço que ele cava vai mostrar que aquela oposição ela não era apenas humana, porque o primeiro poço os homens se levantaram. O segundo poço agora esses homens voltam, agora Deus começa a ampliar a visão de Isaac, para que ele pudesse entender o que Deus tinha para ele. Eles fecham aquele poço, o segundo poço, e ele coloca o nome de Sitna. E eu fui procurar no original, na língua hebraica do Antigo Testamento, que é a língua original. Essa palavra Sitna, ela vem da mesma raiz da palavra Satã. Ou seja, a mesma palavra que forma a palavra Sitna, inimigo, contenda, briga, discussão, ódio, contenda, é a mesma palavra que deu origem a Satanás. Então essa oposição que você está passando na sua vida, essa luta que você tem para conquistar a sua faculdade, para conquistar o seu comércio, essa luta que você passa espiritual travada, essa oposição travada, ela tem duas origens, ela pode ser humana e ela pode ser satânica também. A palavra é Sitna, a mesma palavra que deu origem à palavra Satanás. Você tem que começar a ter discernimento. Qual é o problema da igreja brasileira? A igreja brasileira pensa que batalha espiritual não é uma realidade. Nós estamos aqui hoje, essa semana é uma semana da conquista, mas é uma semana de batalhas e de lutas. Se Deus abrisse os nossos olhos espirituais aqui para saber, para a gente poder entender e ver o que está acontecendo no mundo espiritual, você veria grandes batalhas acontecendo aqui entre anjos e demônios. Na tua casa, você caminhando na rua. A oposição na vida de Isaac não era apenas uma oposição carnal. Não é porque as pessoas tinham inveja dele. Mas o texto nos dá a margem, a etimologia lá, a origem da palavra na língua hebraica, nos dá, aleluia, essa margem para entender que havia um sobrenatural, havia um ser maligno, haviam demônios tentando barrar, aleluia, a vida de Isaac. Então saiba de uma coisa, Deus ele permite a oposição. O inimigo das nossas almas pode se levantar, mas no final nós vamos conquistar aquilo que Deus planejou para nós, em o nome do Senhor Jesus. Em o nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus. O pastor, nós lemos o livro O Pastor Pacificador na faculdade. E ele, quando começou a ver oposições, ele achava que o cristão não deveria passar por oposição. Ele se considerava um herege. Por quê? Ele pensava que a vida do cristão tem que ser a vida sempre lá em cima, lá no alto. Mas não é. Deus permite oposições para te treinar. Deus vai permitir conflitos acontecer na tua vida. E não é porque Ele não te ama, é porque Ele quer fazer você mais forte, mais resistente. O problema não é chegar lá em cima. O problema não é ter sucesso. O problema é se manter lá em cima. É se manter no sucesso. E Deus está te dando estrutura através desta oposição que você está passando. Aleluia, para quando você chegar lá, você ser um mordomo, uma mordoma de Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor, administrador do Senhor. Levanta a tua mão que eu vou profetizar na tua vida nessa noite.
A conquista que Deus vai te dar nessa terra não vai ser só para você, vai transbordar para a tua família, vai transbordar para os teus amigos, vai transbordar para os teus vizinhos, e todos lá onde você mora vão ter que declarar que lá na tua casa, na tua vida, tem um conquistador. Aleluia, porque Deus te levantou para conquistar nesta noite, em nome de Jesus. Mas tenha discernimento. Tenha discernimento. Quando estiver chegando aquele desânimo para ir para a igreja, uma oposição para te parar, sabe que pode estar acontecendo alguma coisa no mundo espiritual. Então se esforce, lute. Nunca se dobre para a oposição. Mas saiba que a oposição é um trampolim para Deus te lançar, para você dar saltos mais altos. Para terminar aqui, eu quero falar sobre o terceiro processo que Deus, Ele permitiu na vida de Isaac para que ele pudesse ser um conquistador. Deus estava formando ele. Eu conheço uma geração, eu moro no Itaim Paulista. Quem conhece Itaim Paulista? São Miguel? Todo mundo conhece. Uma maravilha. Bom, muita gente. Eu tenho observado uma geração que não tem história. A minha geração, eu lembro, eu já orei em motor de carro. Estávamos parados, acabou a gasolina, eu já orei em motor de carro e o carro voltou a andar. Eu já orei por botijão de gás vazio e o gás voltou. Faltava 15 dias para pegar o seguro-desespero. Quem conhece seguro-desespero, né? 15 dias o gás acabou, eu ouvi uma pregação, um pregador pregou falando, olha, eu orei no meu gás e o meu gás, ele voltou. Eu falei, eu vou nesse negócio. Eu orei e o gás voltou. Quando eu peguei o seguro-desespero, igreja, o gás acabou. Você está entendendo? Você está passando por oposições, está passando por lutas, talvez até por uma crise de identidade, porque Deus quer colocar o sobrenatural dele na sua vida. Conquistadores de Deus têm que aprender, têm que estar acostumados com o sobrenatural. Aqui desse altar tem emanado desafios, Deus tem inspirado aqui o líder dessa igreja, os líderes dos grupos. Ouça, mas coloque em prática, porque você vai ver o sobrenatural de Deus na tua vida. Quem gosta de sobrenatural de Deus na sua vida? A conquista que Deus tem para você é sobrenatural. Está acima do natural. Começa lá no mundo espiritual, para depois ser concretizada aqui no mundo material. Então já começa a entender que a dificuldade que você está passando é para a glória de Deus. O terceiro processo que ele passa aqui, que Deus traz para a vida dele, para treinar ele, para ele ser um conquistador, a prova final, é o processo da resiliência. Esse é o último processo para a gente conquistar bênçãos espirituais e materiais. É o processo da resiliência. Não basta você ser um trabalhador, ser esforçado, submisso, resistente. Você tem que ser uma pessoa resiliente. A resiliência, ela na linguagem científica, significa um corpo que perdeu a sua forma, mas conseguiu recuperar a sua forma. Por exemplo, os cientistas dizem que a Lua, ela foi formada, o nosso satélite, foi formado entre um choque de dois grandes planetas. A Terra se chocou com um grande planeta e daí produziu a Lua. Os cientistas, os criacionistas dizem isso. Os criacionistas não, aqueles que creem na teoria da evolução. Eles dizem isso. E eles dizem que a Terra perdeu a sua forma com esse impacto e ela se tornou, com o tempo ela ganhou a forma de novo. Ela bateu, se chocou, perdeu um pedaço dela, que é a Lua, e depois ela foi e tomou a forma de novo. Isso na ciência é chamado de resiliência. É sofrer um grande impacto, um corpo celeste sofre um grande impacto e depois ele consegue se recuperar, consegue reconstituir sua forma. Mas, levando para o sentido figurado, aplicando na nossa vida, tem ser humaninho aí? Então, na vida do ser humano, resiliência é elasticidade. Tem elasticidade de Deus na tua vida?
Só conquista quem é elástico, quem tem elasticidade na vida. A vida vai bater em você, sabia disso? A vida não está nem aí para o protecionismo da tua família. A vida vai bater em você. Nem tudo vai ser rosas, nem tudo vai ser flores. Mas Deus, Ele gosta de levantar conquistadores que são resilientes, que não desistem. Você projetou talvez, já é metade do ano. O tema esse ano é gratidão. Já tem coisa para agradecer a Deus ou não? Já tem motivos para agradecer? Temos muito motivo. A salvação é o primeiro motivo, é primordial, você ser salvo. Amém? Você vai morar no novo céu e na nova terra. Isso é a melhor gratidão. Mas ainda faltam algumas coisas para você agradecer, sim ou não? Você tem depositado orações, você tem depositado os seus desejos de conquista nesse altar. Você tem orado e ainda não chegou. E o que Deus está falando aqui? Não desista, seja resiliente. Seja uma pessoa não apenas resistente, mas resiliente. Porque a resiliência é a capacidade de se recobrar facilmente ou adaptar a má sorte e a mudanças. Isaac passa por tudo isso. Ele passa pelos infortúnios da vida, ele passa pelos embates da vida, pelas dificuldades, risos. Quantas pessoas já riram de você? Quantas pessoas apontaram para você e disseram, não vai dar certo? E agora, a partir desse ano, a partir desse propósito, você está começando a ver que Deus, Ele está trazendo conquistas para a tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Esse é o verdadeiro segredo de um conquistador. É ser capaz de passar por dificuldades, por desafios e continuar insistindo. Você vai ver Gideão sendo saqueado, sendo roubado, mas o camarada está lá, está trabalhando ainda. Deus gosta de levantar essas pessoas para conquistar grandes coisas. Então continue, insista, persista. Vai mais um pouquinho, porque vai ter salvação na tua casa, vai ter libertação no teu lar, vai ter transformação. Eu tenho orado há 20 anos, a minha oração eu aprendi com os meus pastores, orando para que Deus expulse esse espírito de corrupção lá em Brasília. E eu creio, irmãos, que essa nação vai entrar em um novo tempo. Deus vai levantar essa nação como uma nação mais poderosa da terra, porque nós temos tudo aqui nesse país. E Deus conta com você. Deus conta com você. Então seja uma pessoa elástica. Saiba se adaptar a situações adversas, a situações que são contrárias àquilo que você queria, a dissabores da vida. Saiba receber esse impacto e tomar impulso, porque esse impulso vai fazer você ir além e conquistar aquilo que Deus projetou para você lá na frente. Isso é resiliência. Esse último poço, irmão, que agora ele cava um terceiro poço, ele recebe o nome de Rechovot, no hebraico, Rechovot. E vem de uma palavra chamada Rechá, que significa escancarar, alargar, ampliar. Eu quero usar agora uma máxima brasileira, tudo bem? Tudo bem, você recebe? Isaac poderia bem dizer assim se ele fosse brasileiro, que ele é quase um brasileiro. Ô camarada aqui, né? Levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Ô camarada aqui, não era nada, era um Zé bobo, mas Deus levou ele para um treinamento. E agora ele se tornar uma potência. Hebreus vai dizer que ele é um dos heróis da fé. E lá está sendo escrito também um livro sobre as tuas obras. Aleluia. E eu creio que naquele grande dia estará escrito lá: eis aqui um conquistador, uma conquistadora. Por quê? Passou pelos embates da vida. Essa palavra significa... Então, se Isaac fosse brasileiro, depois de tudo que ele passou, ele coloca o nome nesse poço que se chama alargar, que se chama ampliar. Isaac, como um bom brasileiro, se ele fosse, ele poderia dizer: eu sou folgado, espaçoso e me garanto, pois Deus me ensinou a ser um conquistador. Aleluia. Repete comigo, eu sou folgado, espaçoso e me garanto, porque Deus me deu condições para conquistar.
o melhor que Ele tem para mim. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. O que acontece aqui? Depois que ele passa pelo processo da identidade, depois que ele passa pelo processo da oposição. Vou falar mais um pouquinho sobre a oposição, presta atenção. Quando você perceber que lá onde você vive, no ambiente que você convive, fora da igreja, alguém fazer assim para você, ó, saiba que é oposição. Não briga, não discute, vai cavar poço. Não sai da visão que Deus te deu. Não sai da visão que Deus tem dado nesse altar aqui, porque vai nessa visão, porque você vai se dar bem. No final desses 3 processos, do processo da identidade, do processo da oposição e do processo da resiliência, Deus agora se apresenta para ele. Não mais como Deus de Abraão, mas como Deus de Isaac. Você quer conquistar? Você quer conquistar? Então, não é mais o Deus de meu pai, é o seu Deus. Porque Deus tem o melhor para você. Nós vamos ficar de pé nessa noite, com a permissão do apóstolo. Eu preparei essa palavra aqui, orei a Deus. Eu identifiquei alguns processos que Isaac estava passando. Mas você também pode estar passando por alguns processos como esse ou diferentes desse processo. Talvez o processo que você está passando é que ainda você não serve Jesus. O processo que está passando é que você deixou Jesus. E sem Jesus não tem conquistas. João 15:5 diz: eu sou a videira, vós sois os ramos, permanecei em mim e eu em vós, porque sem mim nada podeis conquistar, nada podeis fazer. Então talvez está faltando isso, você passar por esse processo de abandonar o mundo e se entregar para Jesus nessa noite. O seu processo é diferente, é na vida sentimental. Mas o que Deus quer te falar nessa noite? Que tem processos que Ele está permitindo na tua vida para você conquistar. Ele muda a tua história hoje se você entender que Deus está passando você por um processo. Quem quer conquistar nessa noite? Com a permissão do apóstolo, vem para frente, quem puder vir. Que eu vou orar por você. Amém? Aleluia. Aleluia. Não fuja dos processos de Deus. Feche seus olhos. Pode louvar. Manda ver. Senhor. Se tudo está difícil, Oh Jesus, a multidão já te cansou. O meu Deus nunca falha e nunca falhou. aleluia Jesus. Se a luta é muito grande, ela te fez creio, perder Jesus. a fé. O meu Deus entra na guerra e luta por você. Senhor, nesta noite o Senhor nos desafiou, Jesus. Levante os teus olhos. Levante os teus olhos, veja o sobrenatural. Quem tem promessas, de Deus, Deus tinha promessas na vida de Isaac e tem promessas na tua vida nessa noite. Levante os teus olhos, aleluia, levanta a tua cabeça. Senhor Deus, nesta noite, quem tem promessas de Deus, Senhor Deus, eu quero apresentar este povo nas tuas mãos, Jesus.
Senhor Deus, eu quero ministrar na vida deles as tuas bênçãos. Ó Deus, como Deus, eu quero ministrar na vida deles agora, Senhor. O teu poder, a tua cura, a tua libertação, a tua transformação. Muda a identidade, Senhor, do teu povo. Dá um novo nome para a tua igreja, Senhor, nesta noite. Oh, Senhor. Quantos estão sofrendo oposições? As coisas estão difíceis, mas o Senhor é o Deus que cura, que sara, que liberta, que transforma. Deus nunca falha e nunca falhou. Deus está te dando mais gás nesta noite. Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, enche esse povo, Senhor Deus, do teu poder. Dá capacidade à tua igreja nessa noite. Deus entra na guerra e luta por Oh, Ele está guerreando por você. Aleluia. Levante os teus olhos E veja. e veja o sobrenatural. Quem tem promessa de Deus, Quem tem promessas de Deus, levante as tuas mãos nessa noite. Receba poder para conquistar em nome de Jesus. levante os teus olhos e veja o sobrenatural. Levanta a tua cabeça. Quem tem promessas Que a unção de Deus, o poder de Deus está transformando a tua vida. Recebe o sobrenatural de Deus nessa noite. Quem tem promessas de Deus, Oh, aleluia. não morre não desiste não. Não desista. A fé de Abraão não morrerei. Vem quando a promessa não se Oh, aleluia. Deus, Não morre você não vai morrer. não desiste não. Aleluia. A fé Não de desista. Abraão Não desista. morrerei. Enquanto as promessas não se cumprem. Aleluia. Quem tem promessas de Aleluia. Deus não morre não desiste não. Tem a fé de Abraão. Aleluia. Eu ministro sobre a tua vida o Yud-Sav de Deus. Você recebe o Yud-Sav de Deus, que na língua hebraica é estabilidade. Essa é a palavra para conquista no hebraico. Yud-Sav. Estabilidade para a tua vida. Conquista para a tua vida. Fixação para a tua vida em nome do Senhor Jesus. Tudo aquilo que foi desmoronado, tudo aquilo que foi entulhado, tudo aquilo que você projetou. Aleluia, o Senhor está te dando capacidade nesta noite. Aleluia, em nome de Jesus. Para você conquistar. Senhor Deus, este povo nesta noite eu apresento nas tuas mãos, Jesus. Senhor, o Senhor trouxe este povo aqui, Senhor, para passar por estes processos, sim. Deus, mas no final, esse povo vai tomar posse. Eu creio que ainda, Senhor, esta semana, no término, Senhor Deus, o telefone vai tocar, Senhor. Vai chegar, Senhor, a resposta. E está chegando ainda nesta noite, Senhor, na vida de alguns, nos lares de alguns aqui nesta noite. Pela fé, Senhor Deus. Porque o Senhor é um Deus de conquista. Para a glória do nome do Senhor Jesus. Abençoa a tua igreja, Pai. Em nome de Jesus. Aplauda Jesus bem forte, igreja.